Hoje a gente vai ler Mateus 16, os fariseus e os saduceus pedem um sinal. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: Quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a você, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus o deixou e retirou-se. Aqui, se a gente lembrar daquela parte que Jesus estava no deserto e veio o diabo tentar ele, o diabo também quis colocar ele à prova. Se você for filho de Deus, e falava para Jesus transformar a pedra em pão. Ele estava colocando Jesus à prova. Porém, aqui o que a gente entende? Que Jesus não caía nessa. Ele falou, ó, que eles, esses fariseus e saduceus, eram uma geração perversa e adúltera. O adúltero aqui que ele tá falando não é o adúltero assim, tipo, só de adultério mesmo, homem e mulher. Era adúltero assim. Ele meio que traía as próprias leis de Deus. Eles não seguiam certo, eles queriam mostrar que seguiam para ter poder, mas eles não seguiam corretamente as leis de Deus. Eles seguiam o que interessava, né? O que os outros estavam vendo, na verdade, mas o coração deles era perverso. Aí o que a gente também consegue ver é que Jesus tratou eles igual ele tratou o diabo. Ele não ficou provando nada. Era como se ele quis dizer assim. Ele sabia quem ele era, a identidade dele. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Ele sabia que ele era o Messias. Ele não precisava provar para ninguém. E foi isso que ele quis dizer. Que eles estavam pedindo um sinal para dizer assim, como se eles fossem tão importantes a ponto de Jesus precisar provar para eles quem ele era. Aí isso que Jesus quer dizer também. Eles não eram, né, pessoas boas, primeira coisa. Ele não precisava provar isso para eles, segunda coisa. E terceiro, se a gente for ver, ele estava falando, eles não eram inteligentes o suficiente para entender o tempo. Eles sabiam quando ia chover, tipo assim, ele estava querendo dizer a sabedoria do dia a dia. Eles tinham aquela sabedoria de olhar no céu e falar, nossa, tá cheio de nuvem, tá vermelho, vai chover, vai dar tempestade. Só que eles não estavam enxergando a realidade que estava ali na cara deles. O Messias estava na cara deles. E a Bíblia sempre falou como que Jesus ia vir, o que ia acontecer com Jesus, quais eram os sinais para mostrar que ele era o Messias. E eles não viam. Na cara deles ali, eles não estavam vendo. Era isso que Jesus explicou para eles mesmos. E outra coisa que a gente lembra aquela passagem da pérola aos porcos, não dê pérola aos porcos. Aqui é a mesma coisa. Se ele fica tentando provar, vamos supor que ele pega as escrituras, fala o que aconteceu com ele, que foi a mesma coisa que os profetas já diziam que ia acontecer com o Messias. Desde o começo, tudo já estava programado por Deus e os profetas já foram falando exatamente o que ia acontecer com Jesus. Aí ele ia pegar aquilo ali, ia fazer todo esse ensinamento e muito provavelmente eles não iam acreditar do mesmo jeito, porque o coração deles perverso não conseguia ver o milagre na frente deles. Eles não conseguiam enxergar. Então, Jesus nem perde o tempo dele, não joga pérola aos porcos, né? Essa parte não tá falando aqui, mas se a gente juntar, é a mesma história. É a mesma coisa. Aí, o sinal que ele falou que ele ia dar era o sinal de Jonas. Por que ele fala sinal de Jonas? Porque Jonas, ele ficou 3 dias dentro da barriga do peixe. E ele voltou à vida ali fora do peixe. Então, ele também já fala, umas passagens antes, que ele vai ficar 3 dias no coração da terra. E ele vai ressuscitar no terceiro dia. Então, ele estava usando o exemplo de Jonas, porque era o que eles conheciam. Era o que eles já sabiam que tinha acontecido, né, que tinha nas escrituras. Então, ele usa esse exemplo para falar que era o sinal que eles iam ver. Mesmo assim tá na cara aqui que pela continuidade das escrituras a gente vê que eles não entenderam do mesmo jeito. Mas Jesus, assim, basicamente ele explicou. Ele falou que a única coisa que eles iam ver de sinal
e que ia ser um sinal muito grande e muito claro, ia ser a própria morte e ressurreição dele. Que ele não ia ficar provando para ninguém o que ele era. As pessoas que seguiam ele, que viam os milagres e acreditavam nele, já tinham entendido quem ele era. E os mestres da lei mesmo daquela época não tinham entendido. É isso que é, né? As pessoas que eram mais estudadas ali, que sabiam a palavra do começo ao fim, não perceberam que tudo se cumpriu na vida dele. Não viram. E as pessoas mais simples, que às vezes nem conheciam tanto, tinham entendido quem ele era. Então você tem que pensar assim também, se a gente pensar hoje em dia, qual é o conhecimento espiritual seu? Por isso que ele fala que a gente tem que conhecer a palavra, a gente tem que conhecer, mas a gente também tem que pedir para Deus e para o Espírito Santo discernimento espiritual. Porque às vezes a gente tá vendo ali, aquilo tá na cara da gente, a gente não tá enxergando. A vida da gente é feita do material que a gente tá vendo aqui, mas também tem o lado espiritual. É feita dos dois lados, então a gente tem que ver, tentar discernir isso daí, o lado espiritual também da vida da gente. Pra gente discernir os sinais que Deus manda pra gente. Porque Deus ainda fala. Então, não é que ele falava só com os profetas daquela época, ele fala com a gente até hoje. A gente que tem que discernir os sinais que ele dá. O que ele está te mostrando na sua vida espiritual, o que é para você fazer na vida material. Converse na sua oração, peça para ele dar discernimento, para você ir entendendo isso e como você aplicar na sua vida agora. Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma e até o próximo.